Olá pessoal, meu nome é Antônio Diomedes, nós estamos aqui no canal tratando de alguns temas filosóficos. E o nosso tema de hoje é o método científico, um método que a ciência tem para trabalhar. Até o final da Idade Média, o conhecimento humano ele era mais baseado na simples contemplação. Era algo assim, mas não ligado à experimentação. Para nós termos uma ideia de como o conhecimento humano fugia da noção de experimentação, os alquimistas, na Idade Média, eles eram perseguidos, eles eram vistos com desconfianças. Os alquimistas, eles eram pessoas que mexiam com produtos experimentais para inventar determinadas fórmulas com determinados objetivos. Aliás, a alquimia ela é considerada como precedente da química hoje, que é bastante valorizada. E os alquimistas na Idade Média eram vistos com desconfiança, ou seja, está aí então implícito que até o final da Idade Média o estudo experimental das coisas era visto com desconfiança. Por exemplo, até o final da Idade Média não se abria cadáveres humanos com o objetivo de aprender o funcionamento dos órgãos, porque isso era considerado um tabu. Então, através desses exemplos, nós estamos mostrando, manifestando como até então o homem, ao estudar, ele fugia da base experimental e ficava mais na base da contemplação. Ora, a partir do século XVII surge uma nova sociedade que vai se configurando de uma forma que percebe a necessidade do estudo experimental, de um avanço tecnológico melhor para o transporte das coisas, até mesmo porque o capitalismo começa o seu desenvolvimento. Daí então se começa a valorização do estudo experimental. E hoje nós temos um chamado método científico, que exemplifica para nós como que vai ocorrendo a produção do que nós chamamos de ciência. Então, não existe um método único para se produzir a ciência, mas nós vamos colocar aqui algo que é bastante divulgado, que são 5 etapas do método científico. A primeira etapa do método científico é a observação. A segunda etapa é a hipótese. A terceira etapa é a experimentação. A quarta etapa é a generalização. E a quinta etapa é a teoria. Nós vamos exemplificar então essas etapas do método científico através do experimento de um fisiólogo francês chamado Claude Bernard. O Claude Bernard ele vive ali do ano de 1813 ao ano de 1878. E ele fez um experimento com coelhos que nós vamos então exemplificar as etapas do método científico. Ora, ao trazer coelhos do mercado, Claude Bernard observou que esses coelhos estavam com uma urina da cor clara, e Claude Bernard sabia que coelhos são herbívoros e que animais herbívoros eles têm uma urina mais escurecida. E animais de urina clara, isso é uma característica de animais carnívoros, Mas se os coelhos estavam com uma urina clara, significava que de alguma forma eles estavam se alimentando de algo relacionado à carne. E Claude Bernard formulou então a hipótese de que os coelhos estavam se alimentando do próprio sangue. Ora, essa então foi a observação do Claude Bernard, que os coelhos estavam com a urina clara, que é uma característica de animais carnívoros. Para imaginar que os coelhos estavam com esse potencial de comer carne, o Claude Bernard lança então a hipótese, de que os coelhos estavam se alimentando do próprio sangue. Essa é a segunda etapa. Ele vê primeiramente na observação os coelhos com a urina clara, característica de animais carnívoros. Segunda etapa, ele lança a hipótese de que os coelhos estão se alimentando do próprio sangue. Terceira etapa, ele passa para a experimentação.
ele separa um grupo de coelhos em que ele coloca apenas vegetação para eles comerem e outro grupo de coelhos em que ele coloca apenas carne à disposição para comer. E depois, como controle experimental, o Claude Bernard coloca um cavalo que vai ter apenas alimentação relacionada à carne para comer. Essa então é a terceira etapa da experimentação. Daí então nós passamos para a quarta etapa, que é a generalização, onde ele fez a observação então que esses animais estando em jejum, todos eles foram capazes de comer carne. Ele então faz a generalização de que todo animal estando em jejum, faminto, todo animal, na concepção desse experimento do Claude Bernard, seria capaz então de comer carne. Essa então é o modo como nós exemplificamos até a etapa da generalização com relação ao experimento do Claude Bernard. A teoria, através da generalização, a pessoa querendo pode procurar então de uma forma adequada formular uma teoria relacionada ao seu experimento. Ora, essas então são as etapas do método científico, mas que nós não colocamos o rigor de que essas etapas elas sempre serão seguidas na mesma ordem, porque o cientista, através do seu conhecimento sobre um determinado assunto, ele pode ter algo chamado insight, que é uma palavra em inglês, que traduzindo para o português significa iluminação súbita. Então, através do seu contato com aquele seu objeto de estudo, o cientista pode ter esse insight e, às vezes, pular as etapas, não necessariamente chegando às etapas nessa ordem. É claro que, através desse método científico, a ciência ela ganhou bastante prestígio em nosso tempo. Tanto é que muitas marcas de determinados produtos, quando vão fazer comerciais de seus produtos, vão falar sobre uma determinada comprovação científica, e essa comprovação científica nós vamos colocar aqui entre aspas, mas simboliza para nós o valor que a ciência ganhou e que as pessoas elas dão atenção quando algo é mencionado como sendo científico. Mostra para nós então o valor que o método científico ganhou para o nosso tempo. Mas apesar desse método científico, aquilo que se fala que é científico, nós não colocamos então como uma verdade definitiva. Até mesmo porque, com certeza, você deve ser capaz de se lembrar de alguma chamada teoria científica que você não acredita muito nela. E é bom que você continue com essa sua liberdade de questionar uma determinada teoria científica, mesmo que ela passe por todas essas etapas. Não é uma garantia de uma forma que seja colocada como uma verdade inquestionável qualquer tipo de conhecimento científico, ok? Bom, eu agradeço a sua atenção. Esse então foi o nosso tema hoje relacionado à filosofia, que é colocado como o método científico. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!